Saudações, pessoal! Então, como combinado, nós vamos agora para uma breve aula expositiva sobre o que eu intitulei aqui Momentos da Sociologia no Brasil. É absolutamente impossível dar conta de toda a história da sociologia em uma aula de em torno de uma hora. E, bem, o que eu vou tentar fazer aqui é apresentar para vocês alguns instantâneos na linguagem dos autores do início do século XX, né? Com o qual a fotografia ainda era uma novidade. Então, alguns momentos. Eu vou acabar abordando outras coisas à medida que vou expondo para vocês nesse monólogo aqui. E espero que no nosso Pinga Fogo a gente possa retomar alguns desses tópicos. E que isso sirva para vocês pensarem um pouco nos seus próprios trabalhos. Afinal, esse é o principal propósito desse tipo de exposição. Então, assim, começando do início, eu vou utilizar o texto que eu deixei para vocês, que é esse A Sociologia no Brasil, História, Desafios, Teorias e Desafios, publicado na revista Sociologias, que é basicamente uma das últimas coisas que o professor que eu tive a sorte de ter como meu orientador, o Eno Liedic Filho, que é um especialista em sociologia brasileira, trabalhou na sua dissertação e na sua tese, respectivamente com a trajetória do Florestan Fernandes, enquanto sociólogo, na dissertação, defendida na UNB, e no doutorado dele, feito nos Estados Unidos, ele estudou as teorias do desenvolvimento. Então, por isso vai aparecer um pouquinho mais aqui. E outra coisa que eu trabalhei muito em disciplinas da graduação da UFSM foi o período do que ele chama aqui de pensadores sociais. Eu gosto de pensar em pensamento social brasileiro. Então, geralmente, no trabalho que ele apresenta aqui, ele passa meio batido sobre isso. Eu acabei detalhando um pouquinho mais, mesmo que supersonicamente, né? Afinal, para cada um desses autores, na disciplina de pensamento social, na graduação, é dedicado uma aula inteira. E já é pouco. Para a maior parte deles já é muito pouco, uma aula inteira para discutir o pensamento de um autor inteiro. Tranquilamente, cada um deles poderia originar 3, 4 aulas, talvez uma disciplina inteira, se fosse abordar a obra como um todo. Mas eu acho que essa periodização que ele nos propõe aqui, há outras, obviamente, vocês encontram pelo menos uma dezena de outras periodizações possíveis, especificamente da sociologia. Então a gente não está pensando aqui isso em paralelo tanto à antropologia e à ciência política, embora o desenvolvimento das três disciplinas do Brasil seja muito próximo, mas eu acho que nos ajuda bastante. Eu vou abordar um pouco cada um desses diferentes períodos e no fim a gente faz uma retomada a partir de um diagrama que o Eno apresenta no artigo dele. Então, assim, começando do princípio, nós podemos pensar em dois movimentos principais: escola tropicalista baiana, mas que não é tão voltada à sociologia ou a temas sociais, por isso eu não apresentei ela aqui. A escola tropicalista baiana é um pouco uma iniciativa de médicos numa das únicas faculdades existentes no Brasil, porque cerca de 4 faculdades existiram no Brasil ao longo de todo o século XIX. Então foram criadas algumas em 1820, de Direito, em São Paulo, Recife, posteriormente uma de Engenharia e de Medicina na Bahia e no Rio. E basicamente foram essas 4, depois um pouquinho mais, 6, até o período da proclamação da República foram muito, mas muito poucas escolas. Por isso que quando vocês estudam na literatura, a maior parte dos autores, eu estou lembrando aqui muito dos românticos e dos ultrarromânticos, estou lembrando Cassimiro de Abreu, com a Canção do Exílio, acabam falando das saudades da sua terra natal, porque para fazer formação universitária é necessário ir para o exterior, na maior parte dos casos para Portugal, muito mais raramente para a França. E, bem, sem mais delongas, então, o Tobias Barreto, que é um autor desse período, é talvez um dos principais estimuladores desse movimento intelectual que ficou conhecido como Escola do Recife. Embora não vou me deter muito nele por momento, é interessante destacar que essa figura intelectual
embora fosse um autor do direito, fosse um professor de direito, ele era entusiasta do pensamento alemão. O Tobias Barreto chegou a fazer literalmente um fanzine, como se diz hoje em dia, né? Uma revista escrita em alemão, publicada no Recife em 1870. Vocês imaginem que a maior parte das pessoas que lia ele não era sequer brasileiro. Mas era um sujeito bastante singular e, pode-se dizer, em vários aspectos, genial. Tem uma obra muito robusta no direito, uma série de críticas à forma como era constituído o nosso sistema penal. Lia autores, ele leu Marx, ele conhecia o Karl Marx, embora não incorporasse, faz alguns comentários em algumas obras esparsas e alguns ensaios. Eu tenho algumas coletâneas de ensaios que foram publicadas por ele, que foram publicadas depois pelo Instituto Joaquim Nabuco, e vocês encontram algumas publicações dele para download sem custo no Senado Federal. Muitos desses autores do período do pensamento social brasileiro, pessoal, que eu situo aqui até em torno dos anos 30 do século XX, na sociologia e nas ciências sociais de modo geral, muitos autores, especialmente de sociologia e ciência política, vocês encontram publicados pela editora do Senado Federal. E se quiserem a publicação impressa, tem algum custo, mas é baixo, é bem baixo, é preço de custo, a impressão, porque eles não têm direitos autorais. E o PDF está disponível na íntegra para download da maior parte dessas obras. Então, o que eu vou destacar? O Tobias Barreto é mais importante para nós como um incentivador do debate intelectual e de uma produção intelectual autônoma brasileira. Os chamados autores da escola tropicalista baiana, que eu mencionei agora há pouco, eles, em verdade, eles não estão interessados em questões sociais, mas com questões da saúde que são interessantes para o Brasil, e eu gosto de destacá-los porque eles incentivam outros autores posteriormente, o Nino Rodrigues, o Raimundo Nino Rodrigues, que a gente vai ver depois, que tem um fardo terrível por conta do seu racialismo científico, mas que tem uma iniciativa de produzir pesquisa no Brasil, da especificidade. A especificidade dessa escola tropicalista baiana é, sobretudo, o fato de que os manuais de medicina que eram usados nas faculdades brasileiras descreviam doenças europeias, que não existiam, não ocorriam no Brasil, e não tratavam das doenças existentes no país, que graçavam livres na população brasileira. Se vocês forem atrás de informações sobre as epidemias e as endemias no Brasil no início do século XX, mais ou menos por conta ali das reformas feitas meio que a rolo compressor, quase literalmente, pelo Oswaldo Cruz no início do século XX na capital federal, Rio de Janeiro, vocês vão identificar que as taxas de mortalidade eram absurdamente altas e uma série de problemas de saúde que eram controláveis e controlados já em outros países não tinham nenhum tipo de profilaxia ou tratamento no caso brasileiro. Então, esses autores baianos foram precursores, mais ou menos nesse período, 1860, 1870, no estudo de doenças tropicais. Então, isso não existia, basicamente, no mundo naquele período, e seguramente não na América Latina, e eu acho que eles merecem destaque por isso. No caso dos autores da escola do Recife, eu destaquei dois aqui principalmente. O Joaquim Nabuco, ele é mais conhecido por esse panfleto, né, que é um texto muito político, que é o abolicionismo, mas que é muito interessante e vale a pena vocês lerem, a despeito de terem ou não interesse no tema. Primeiro, porque ele argumenta muito bem. E segundo, a proposta que ele faz nesse texto, que é anterior ao período da abolição e é num momento em que, bem inicial da carreira dele, que ele se declara abolicionista, né, pela abolição da escravidão, ele caracteriza aquilo que é a escravidão como um problema social, e o modo como ele faz isso basicamente se aproxima um pouco das teorias da degenerescência, mas do século XIX, a ideia de que certas características na população
fariam com que houvesse um declínio na população, só que o que é interessante, ele não pensa a degenerescência do ponto de vista biológico, como Morel e outros autores europeus à época pensavam. Então, ele pensa o abolicionismo como algo que entorpecia e atrasava toda a sociedade brasileira. E isso incluindo tanto os escravizados quanto os senhores escravos. Então, ele vê isso como uma mazela social, algo que impedia o desenvolvimento do país. Então, a gente vê aqui quase uma proto-teoria do desenvolvimento, o que é muito interessante no modo como é caracterizado por ele. Então, a argumentação dele é belíssima. A escrita do Joaquim Nabuco é muito trabalhada, dá para ver, assim, para quem conhece e gosta de estudar um pouco escrita, ele é um autor muito interessante. Por isso que, por vezes, ele é aproximado da literatura. Obras posteriores dele se dedicam mais a temas que dizem respeito tanto a autobiográficos, a biografia do pai dele, quanto alguns temas de ciência política. É um autor já lido e pesquisado em várias das suas obras por cientistas políticos. Mas eu aproximo ele da discussão sociológica aqui, porque ele bebe dessas fontes, sobretudo pela influência que ele sofreu do Tobias Barreto e dos autores, então, da sociologia ainda inicial alemã. O Silvio Romero já tem uma influência muito mais francesa, e ele tem uma série de textos. Ele é um dos divulgadores iniciais da obra de Le Play no Brasil, um autor muito desconhecido no Brasil da sociologia francesa, mas que, curiosamente, à época do Durkheim, na última década do século XIX, era ele que era lido e discutido, sobretudo por influência de Silvio Romero. Então ele não teve grande influência mesmo na França, mas é interessante o modo como é destacado, e algo da sociologia kantiana também é incorporado a esse período. Então, nós temos alguns outros autores que mencionam e citam até criticamente o Durkheim, mas eu acho que não chega a ponto de merecer destaque aqui. Tem um texto de Sociologia Criminal de 1905, que é muitas vezes recorrentemente citado como uma das primeiras referências ao Durkheim no Brasil, mas é totalmente crítica e o autor parece não ter entendido o argumento durkheimiano. O que é interessante do Silvio Romero é que ele se mantém ativo, embora ele se dedique mais aos estudos sobre literatura, e seja uma figura muito particular. Ele era conhecido por uma verve muito sanguínea, como se dizia à época, né? Fazendo referência à teoria dos humores, que fazia com que ele explodisse em raiva algumas vezes. Então ele era de relações de amor, ame ou odeie, né? Amor ou ódio. Um dos motivos que dá para perceber isso claramente, é que nas obras de literatura dele, ele simplesmente desconsidera Machado de Assis. Machado de Assis não consta nas obras de literatura brasileira do Silvio Romero. Por quê? Porque era o desafeto dele. E uma coisa que é curiosa nesse contexto é que muitos desses autores, desse período inicial, acabaram indo do Recife para o Rio de Janeiro, o Silvio Romero é um deles, exerceram cargos políticos, geralmente deputados federais, e também eram membros da Academia Brasileira de Letras após a sua fundação. Então, isso não é incomum. Uma das coisas que eu quero destacar com isso é esse texto, O Brasil Social, que é um texto lido, assim, é um discurso proferido pelo Silvio Romero para receber na Academia Brasileira de Letras o Euclides da Cunha, pela publicação dos Sertões, que então tinha sido reconhecida como obra literária, e que teve um impacto tremendo na capital federal aquele período. Agora eu vou falar um pouquinho dela. Mas o que é curioso de tal forma foi crítico ao governo, tanto federal quanto municipal do Rio de Janeiro, o texto lido pelo Silvio Romero, que após essa leitura, os discursos de admissão à Academia Brasileira de Letras passaram a contar com uma certa censura prévia, porque causou dissabores bastante grandes as críticas sociais feitas pelo Romero.
E o Romero aqui não era um crítico marxista nem nada do tipo. A gente não está falando de sociologia crítica. Ele era bem conservador, ele era defensor da teoria do branqueamento em alguns de seus textos, mas era um sujeito curioso. Vale a pena conhecer, sobretudo para quem tem interesse em história da sociologia e da literatura no Brasil. Ou literatura social, né? Para quem quer ler depois Antônio Cândido, é necessário ler Silvio Romero. Hoje eu vou mencionar apenas fortuitamente o Antônio Cândido. Então, assim, o Raimundo Nina Rodrigues, eu vou fazer uma pequena digressão aqui sobre esses três, porque eu acho que eles também merecem atenção, e aqui a gente já tem um núcleo de autores que estão se dedicando a problemas, ao que era pensado então como as questões do país. Sobretudo, na concepção do Nina Rodrigues, era a questão racial. O problema é que o fato do Brasil ser composto por raças, e aqui ele está pensando em raças humanas nas teorias racialistas do século XIX. Lembre que apenas com o genoma humano é que acaba a ideia biológica de raça. Nós podemos pensar em raça etnicamente, como identidade social, mas biologicamente a raça é humana, então não há variação, ou não há raças humanas, não há subespécies humanas biologicamente, mas no século XIX, na época do Nino Rodrigues, se acreditava nisso. E o Nino Rodrigues é um autor extremamente pessimista, porque ele parte da premissa de que o problema não era a composição racial brasileira, mas a miscigenação era necessariamente negativa. Notem, hoje em dia a gente ouve, na maior parte dos casos, discussões referentes ao mito da democracia racial, geralmente atribuídos equivocadamente ao próprio Gilberto Freire, mas esse período aqui anterior, a gente está falando aqui do finalzinho, último decênio do século XIX, até a primeira década do século XX, a grande discussão, e o Nino Rodrigues capitaneou ela, embora tenha morrido precocemente, e já tinha algumas dúvidas sobre essa teoria no final da sua vida, o Nino Rodrigues parte da premissa de que miscigenação, ou seja, a mistura entre raças é necessariamente ruim, e ela leva necessariamente à degenerescência de um modo geral, e esse é o aspecto mais próximo da sociologia que a gente pode associar, de que a composição racial brasileira seria prejudicial ao desenvolvimento da nação como tal. É um autor geralmente lido criticamente, e eu acho que deve ser, mas eu gosto muito de lembrar do Ilusões da Liberdade, uma obra da Marisa Correia, que ela dedicou integralmente à análise dos diferentes momentos da obra do Nino Rodrigues. Marisa Correia é uma antropóloga muito conhecida e se dedicou bastante, além das suas pesquisas específicas, à história da antropologia no Brasil. E é interessante que o Nino Rodrigues é peculiar. Eu mencionei para vocês que a maior parte desses autores nesse período se dedicava também à política, à Academia Brasileira de Letras. Ele não se dedicou a nada disso. Ele se dedicou apenas à medicina e à pesquisa. Então, ele abriu mão disso porque ele queria fazer pesquisa, publicava artigos em revistas francesas, sobretudo de psiquiatria, a área dele era mais voltada para isso. Fez um texto também, As Raças e o Direito Penal do Brasil, conseguiu uma cópia dele, física, muitos anos atrás. E o que é curioso é que ele levava a sério as propostas teóricas. Ele não era um cínico. Então, lembrando das obras do Stephen Jay Gould, que fala sobre The Mismeasure of Man, ou a falsa medida do homem, que eu já mencionei algumas vezes em aula, não necessariamente nessa disciplina, mas o Nino Rodrigues figuraria para o Stephen Jay Gould entre aqueles autores que realmente acreditavam naquelas teorias e que partiam de premissas equivocadas. O que é interessante é que não falseia dados. Eventualmente, ele tem um texto que eu acho muito interessante, está publicado nesse As Coletividades Anormais, que é uma obra publicada pelo Senado Federal. É uma versão anterior, mas o Senado republicou. E ele tem ali um texto sobre a análise do crânio do Antônio Conselheiro, um outro texto que é bem precursor no período, sobre a psicologia das massas, do Gustave Le Bon, que é um texto muito importante naquele período, embora muito controverso também. Mas o que é curioso é que ele tem um textinho que normalmente passa despercebido, que é um artigo em que ele analisa o crânio do Lucas da Feira, que é um cangaceiro da região Nordeste, e o que é curioso é que ele caracteriza o Lucas da Feira como superior
inclusive aos brancos, segundo os critérios frenológicos craniométricos que ele emprega, o que é muito incomum. A maior parte dos autores daquele período não admitiria isso ou não publicaria o artigo. Ele publica. E o artigo contradiz todas as teorias nas quais ele acredita. De inferioridade racial, superioridade de branco. Contraria. Ele tenta explicar, dizendo, olha, o problema desse sujeito é que no contexto onde ele está, ele só pode ser ou um escravo ou um criminoso. Se houvesse um contexto propício, ele seria um líder nato, como ele se mostra nas suas ações. Então já tem uma sementinha de psicologia social que esse sujeito morreu cedo demais para conseguir desenvolver. Então, mas é interessante. Vale a pena ser lido, pessoal, apesar de a gente ter alguns embrulhos estomacais quando lê os horrores racialistas ali escritos. Mas é importante conhecer a referência direta dos autores. Eu sempre insisto com vocês. Manuel Bonfim publica essa obra, América Latina, Males de Origem, e o Manuel Bonfim era conterrâneo do Silvio Romero, e o Silvio Romero ficou tão irritado com a obra dele que ele passou mais de um ano escrevendo o que depois compilou nesse livro, América Latina. Esse América Latina do Silvio Romero. O do Manuel Bonfim é menor do que o livro do Silvio Romero criticando o Manuel Bonfim. E qual é a grande crítica que o Manuel Bonfim faz? Que é um médico. Ele vai para a França, escreve na França esse livro, ele parte de autores que são organicistas franceses, só que organicistas franceses de matriz marxista, o que é uma coisa para lá de peculiar. E o que esses autores sugerem? Eles sugerem a ideia de que, e é isso que é incorporado pelo Manuel Bonfim, a partir de uma metáfora organicista, a relação de colonização das metrópoles com as colônias de exploração na América Latina é uma relação de parasitismo social. E é isso o que o Bonfim caracteriza. Para ódio do Silvio Romero e também do Gilberto Freire, que depois conhece o Bonfim, mas desconsidera a obra dele. Bonfim é talvez um dos primeiros autores a incorporar a teoria marxista, mesmo que por essa via organicista, em análise social no Brasil, e o modo como ele caracteriza a beligerância dos espanhóis, dos portugueses, dos ibéricos, de um modo geral, é bastante impressionante. Os alunos, quando leem o Bonfim, geralmente lembram do Veias Abertas da América Latina. Pensam assim. E é um livro da virada para o século XX, pessoal. 1903 para 1904, a publicação dele. Então, escrito em 3, publicado no iníciozinho de 4, final de 3, dependendo da edição. E próximo, inclusive, da discussão dos sertões, só que o que é curioso, o Bonfim não parte de nenhuma caracterização biológica de indivíduos. Ele pensa em parasitismo social. Então ele coloca em uma escala mais voltada para a estrutura, que pensa naquela dualidade didática, embora equivocada, de estrutura e ação. Já o Euclides da Cunha é um pouco anti-Nina Rodrigues, porque ele diz, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Como assim, antes de tudo? O Euclides considera as teorias racialistas, darwinismo social, que não é a teoria da evolução darwiniana, é o spencerismo social, ou darwinismo social, como alguns preferem, que é muito mais Spencer do que Darwin, que é a sobrevivência dos mais aptos, que é um dos principais equívocos da tradução do próprio Spencer, o survival of fittest, que não é apto, a melhor tradução, mas sim adaptável, pensando em termos da própria teoria da seleção natural darwiniana. E Euclides da Cunha parte disso, mas ele diz, olha, a despeito de ser miscigenado, de ser inculto, de ser tudo aquilo que tornaria inferior o sertanejo, ele diz, o sertanejo é, antes de tudo, ou seja, antes de todas as características, um forte. Ou seja, o sertanejo subverte as teorias da evolução, o spencerismo social e tudo aquilo que então estava em voga nesse período. E a caracterização feita pelo Euclides da Cunha é essa oposição entre litoral e interior, que aparece aqui como um dos primeiros dualismos da caracterização da compreensão do Brasil. O litoral desenvolvido, urbano, cosmopolita, o interior atrasado, rural. Essa oposição vai voltar a aparecer depois, e é por isso que eu acho que esse autor merece um destaque bastante significativo. Esses, então, em síntese, faltam vários outros, isso daqui são só melhores momentos, mas seriam os principais autores desse período dos pensadores sociais, como ele nos sugere aqui.
O período da sociologia de cátedra, eu vou pegar uma passagemzinha do próprio texto do Eno aqui, que ele sugere que esse período teve início em meados da década de 20, quando foram criadas as primeiras cátedras de sociologia em escolas normais, em 24 e 25. A sociologia, nesse momento, era a disciplina auxiliar da pedagogia, dentro do esforço democratizante do movimento reformista pedagógico, que tem a sua expressão maior no movimento da nova escola. E quem discute bastante isso, e por décadas, é o Fernando Azevedo. Essa obra aqui, pessoal, eu lembro de ter conseguido no Manpox, que tinha sido publicado no estande da USP, republicado. Então, a publicação inicial dele é de 43. Então, essa aqui de 2010 é a 7ª edição. E, assim, vale muito a pena para conhecer o pensamento social desse período até o início do século, até meados do século XX. E o Fernando Azevedo foi um autor muito importante para a sociologia da educação e para a própria, poderia-se dizer assim, para próprias teorias da educação nesse período. Boa parte daquilo que se constituiu depois do nosso sistema de ensino superior e até em alguns aspectos da pós-graduação tem débitos para com a atuação administrativa e como teórico do Fernando Azevedo. É um autor pouco discutido hoje em dia, mas, sobretudo, para quem tem interesse em educação, eu destaco assim, a importância dele. E ele faz, isso que é o mais interessante, se vocês pegam os capítulos dele, ele faz capítulos específicos dedicados a todos esses autores. Tanto falando muito da história da educação no Brasil, quanto das marcas deixadas por Nina Rodrigues e Gilberto Freire e vários outros desses, ou anteriores a esses autores. Então, vale muito a pena, não é à toa que ele é um desses livros que param em pé em qualquer direção, né, que a gente segura. Mas eu não vou me deter muito nisso, isso daqui é um tópico bem específico. O Eno pesquisou isso durante um bom tempo, no grupo de pesquisa na URGS, e eu gostei de destacar aqui porque geralmente se desconsidera esse tópico, e ele é importante, porque muito das próprias criações de cursos específicos de ciências sociais no Brasil, e sociologia, e mesmo de política, diz respeito a essa demanda. Então, e isso é importante até para pensarmos no sentido da nossa profissão. O ensino de sociologia acaba criando a demanda pelos cursos de ciências sociais. E aqui eu vou fazer um pequeno interstício nas classificações do Eno, que ele não dedica um espaço específico a isso, que são os ensaístas fundadores. Eu destaquei apenas 3 aqui. Em ordem cronológica, Gilberto Freire, com Casagrande Senzala, e aqui é importante destacar, sobretudo, Gilberto Freire, que nesse período, pessoal, em que ele publica essa obra, notem, é 33. É coincidente com a ascensão do nazismo na Alemanha e com uma hegemonia absolutamente acachapante das teorias eugenistas no mundo, não na Alemanha. Nos Estados Unidos estavam esterilizando mulheres caracterizadas identificadas, diagnosticadas com retardo mental, para que elas não tivessem filhos. Isso era política eugênica. Milhares de mulheres foram esterilizadas involuntariamente nos Estados Unidos, especialmente no estado da Califórnia. Isso é uma coisa que os americanos não gostam de lembrar, mas também no Brasil, as primeiras participações em congressos do Gilberto Freire foram na Liga Eugenista Brasileira, que basicamente era a Liga Eugenista do Rio de Janeiro. Não porque ele fosse um eugenista, mas porque ele ia lá para criticar as teses racialistas de que, sobretudo, miscigenação era negativa, isso é debitário lá do Nina Rodrigues, tanto quanto de que haveria uma negatividade das diferentes raças no Brasil. Então, a positivação tanto da miscigenação quanto o fato de não pensar raças a partir de características biológicas, mas sim culturais, sociais, étnicas, poderíamos dizer, são as principais marcas do Gilberto Freire. É um pensador conservador, isso é evidente na leitura da obra dele, mas a obra dele é muito histórica. Então, a partir dessa obra especificamente, não dá tanto para a gente pensar nos termos da contribuição dele enquanto cientista social e para a construção do campo das ciências sociais no Brasil. Por isso que eu gosto de destacar isso.
ele vai contra a corrente, e por mais que posteriormente, a partir da obra dele, tenha se constituído o mito da democracia racial, e isso posteriormente seja objeto de crítica justamente, no momento em que ele faz essa intervenção inicial, isso é condição para que se saia de uma perspectiva racialista, que era então hegemônica. O Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, faz uma outra discussão, um ensaio bem mais curto. O próprio Sérgio não gostava muito desse ensaio. Eu estava olhando se eu achava ele aqui, mas ele não está aqui. Mas enfim, ele faz algumas contribuições relevantes e algumas tipologias derivadas, sobretudo, da teoria weberiana. Então, é bastante importante a contribuição naquele período dessa obra, embora ele depois se dedique muito mais à história propriamente dita do que à sociologia. Tanto Gilberto Freire quanto Sérgio Buarque de Holanda, curiosamente, são muitas vezes solicitados como bibliografia obrigatória em pós-graduações em História, especialmente pensando eles como historiadores brasileiros. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, já é um outro momento, já é uma das obras que costuma ser lembrada por ser uma das primeiras aplicações mais diretas da teoria marxista, mas eu diria a vocês, sobretudo para quem tem o gosto por fazer as críticas ao Casagrande Senzala e dizer dos problemas da obra do Gilberto Freire, leiam Caio Prado Júnior para ver o que ele fala sobre as raças no Brasil. É bastante perplexificante. Eu já tive a oportunidade de ler e orientar alguns trabalhos, comparando tanto Celso Furtado quanto Caio Prado, mas sobretudo Caio Prado, e não é racialista, mas é preconceituoso, pessoal. Então, assim, tomem cuidado quando forem emitir juízo sobre esses autores, sobretudo esses ensaístas originais, porque o mais regionalista e racista de todos eles nem está aqui, e que foi um dos mais influentes do período, que é Oliveira Viana. Mas isso é discussão para outro momento, e não para essa disciplina, mas que teve uma influência muito, muito significativa, porque foi um staff de governo, né? E muito associado à sociologia ao longo dos anos 40 e 50. Há uma outra sociologia que não é estritamente acadêmica. Aqui a gente está falando mais da acadêmica, doravante, pessoal. Várias outras linhagens vão ficar de fora. Então, bem, esses autores, por mais que sejam emblemáticos e muito lembrados nas suas contribuições, não são identificados com a disciplina sociologia ou com as ciências sociais como tal. Tanto que hoje em dia eles talvez estejam muito mais, como são obras fundantes e sobre a interpretação do Brasil, são intérpretes relevantes do Brasil, mas mais lidos e empregados pelos historiadores do que por nós, ciências sociais. E o período que, agora passado interstício, o Eno nos sugere como sendo da sociologia científica. O que acontece? A criação da Escola Livre de Sociologia e Política em São Paulo, em 1933, e a seção de Sociologia e Ciência Política da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, a USP. Esse período dos anos 30 tem uma série de missões de autores relevantes que passaram pelo Brasil. A Catarina já mencionou eles em mais de um momento, também na aula, e sobre antropologia no Brasil. E aqui, pessoal, o que é importante destacar é que nessas décadas iniciais, 30 e 40, é um período inicial de formação. Nós não temos ainda intelectuais brasileiros como produção relevante, porque estão sendo formados nesses quadros, muito por estrangeiros nas missões de constituição desses núcleos. E o que acontece, sobretudo a partir da década de 50, é uma série de iniciativas. Isso tem muito a ver com a influência do Brasil na ONU, sobretudo, e com Oswaldo Aranha, com uma série de estudos encomendados para compreender, e aí que está a discussão sobre o mito da democracia racial. Isso vem muito justamente da autorrepresentação brasileira pós-fim da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, que então foi descoberto, e aí se pensou, tá, mas vem cá, então não existe o racismo da mesma maneira no Brasil como tem nos outros países. Não nos Estados Unidos, a segregação explícita e direta. Então vamos estudar isso no Brasil. Então, as primeiras pesquisas, se vocês procurarem os primeiros orientandos do Florestan Fernandes,
nos anos 50, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, dentre vários outros, os estudos se dedicavam a estudos sobre a integração do negro na sociedade de classes, a escravidão no Brasil meridional. As discussões eram essas, tinham a ver com o fato de a população negra ter uma presença no Brasil de um modo diferente de outras nações, sobretudo dos Estados Unidos, que queriam entender o que estava acontecendo no país. E, bem, há outros trabalhos também sobre população, imigração, colonização, às vezes muito próximos da história. O próprio Fernando Henrique entraria por aqui. Relações étnicas e contatos e assimilação. Assimilação é um termo da Escola de Chicago que é diretamente incorporado nesse período. A sociologia norte-americana tem tremenda influência, mais do que a francesa, na construção da sociologia brasileira. Enquanto na antropologia é muito mais escola francesa, aqui eu poderia dizer que na sociologia é mais estrutural o funcionalismo norte-americano mesmo, sobretudo a partir de Parsons. Relações étnicas, contatos e assimilação. Negro, índio, branco, colonizador. Educação. O Fernando Azevedo consta ali como um dos importantes autores nesse contexto, embora eles não costumem ser muito destacados, porque o grupo do Florestan não trabalha tanto com isso. Estudos e comunidades, análises regionais e sociologia rural e urbana. Sobretudo o tópico sociologia rural e urbana, pessoal, domina a discussão, porque tem direta relação com o desenvolvimento dessas teorias do período dos anos 50. Houve teorias alternativas. Uma das que foi alternativa, mas que não gozou da mesma hegemonia acadêmica, o Florestan conseguiu constituir através de cátedras específicas, de discípulos, aqueles 3 elementos que sempre aparecem, né, pessoal? Criar publicação para publicar os escritos dos seus orientandos, do seu grupo, criar uma escola de sociologia, Florestan fez isso, discípulos e ter espaço na academia. Então, o Florestan fez esses 3 elementos e conseguiu constituir de uma forma muito relevante a disciplina enquanto sociologia. Ele foi muito, muito importante para isso. Ele foi colega do Antônio Cândido, que tem uma obra de caráter sociológico, antropológico, poderia dizer, tanto híbrida, que é Os Parceiros do Rio Bonito, que vale muito a pena ser lida, pessoal. É uma aula de metodologia de pesquisa com observação participante e muito integrada nesse componente aqui. E a principal influência teórica dos escritos do Florestan Fernandes nesse período, e eu gosto de destacar aqui, lembrem que o Florestan teve uma passagem um tanto breve pela antropologia com a função social da guerra na sociedade tupinambá. Então, vocês têm contribuições dele nesse sentido, muito estrutural funcionalista. Vejam, é a função social da guerra. Ele está estudando literalmente função, não é outra coisa. Então, geralmente o pessoal gosta de lembrar só do Florestan mais marxista, o Florestan fundador do PT, mas é interessante lembrar que as bases teóricas do Florestan são no funcional estruturalismo e que ele conhecia as teorias. E, sobretudo, é um dos primeiros autores no Brasil a fazer algo que vai ser um movimento que vai se dar talvez uma década depois na Europa, que é o tal do consenso ortodoxo, a ideia de clássicos, pessoal, aquilo que a gente discute com Levine na concepção e na constituição de clássicos da sociologia, essa ideia de que Marx, Weber e Durkheim são clássicos, isso já aparece nos Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, que é uma obra um pouco de consolidação teórico-metodológica do Florestan, absolutamente hermética, pesada, difícil. Lembra os escritos do Bourdieu, quando ele está querendo se destacar e se instituir enquanto um intelectual na França. Lembrando que a origem do Florestan não é berço de ouro, né, pessoal? O Florestan foi proletário, ele teve que galgar seus degraus para conseguir alcançar o prestígio acadêmico que ele alcançou. E o que é interessante nesse contexto é a teoria funcional estruturalista ajuda muito a compreender a realidade brasileira, porque ela tem direta relação com aquilo que vai se constituir como teoria da modernização. Ou seja, para compreender esses 2 Brasis do Lambert,
muito baseados lá naquela concepção dualista já calçada inicialmente nas análises do Euclides da Cunha, o que eles fazem é pensar a partir das tipologias, primeiro, alemãs, Simmel e Tönnies, mas Simmel, Tönnies e Weber lidos pelo Parsons. Aquela ideia de Gesellschaft e Gemeinschaft, comunidade e sociedade. Nós temos um livro especificamente, que é um reader do Florestan, dos anos 70, que é sobre isso, comunidade e sociedade. Então, e é uma das coisas que eu acho mais interessantes, e que foram muitas publicações feitas pela Zahar, é como, sobretudo nos anos 60, final dos 60 e início dos 70, esses textos fundantes, clássicos, que só hoje, aos poucos, começam a ser publicados, excertos deles eram traduzidos e publicados em readers, que é uma tradição muito americana de publicação. Você pega ali um trecho da obra original para mostrar como é essa concepção. Então, tem uma matriz naquela visão humanista da tradição sociológica do Levine, que é muito marcante desde o início ali do Florestan, apesar da influência sintética norte-americana. A proposta estrutural funcionalista parsoniana incorporada pelo Florestan não é sintética. Ele não procura lhe dizer, isso são as sociais, a sociologia. Não. Ele é bem pluralista e humanista, poderia-se dizer, na sua concepção de origem das ciências sociais. Talvez por isso a gente possa identificar no Florestan essa inflexão. À medida que as teorias não lhe permitem mais explicar o que está acontecendo, sobretudo durante os anos 60 e com o golpe militar no Brasil, ele muda de perspectiva. Ele passa a, então, tentar entender o que está acontecendo no Brasil através das teorias críticas da influência marxista. Mas, nesse momento inicial, e é isso que eu quero destacar aqui, o que aparece é mais essa contribuição das teorias da modernização. E um autor que é emblemático nesse sentido, e que vocês encontram em sebo muito fácil os livros dele, geralmente barato, não porque sejam ruins, mas porque não são mais uma teoria hegemônica no Brasil, embora ela tenha sido, e eu poderia dizer sem muito medo, entre os anos 50 e 70, na sociologia, pensando a ideia de subdesenvolvimento, desenvolvimento, ou um projeto de modernização brasileiro, inclusive durante o período da ditadura militar, essa teoria teve grande influência. Um dos principais autores é o Luiz Aguiar da Costa Pinto. Algumas características dele eu vou destacar aqui para vocês. Eu não vou situar detalhadamente os períodos da obra dele, porque não é esse nosso propósito aqui. A primeira delas, a ênfase na relação entre sociologia e sociedade, de uma perspectiva anticulturalista e anti-hermenêutica. É mais descritivo mesmo, explicativo. Ou seja, mais nomotético. Ele quer descobrir de que modo a gente desenvolve as causas do desenvolvimento e da modernização. A associação à sociologia científica, que era, como mencionei, sinônimo da sociologia hegemônica estrutural funcionalista nos Estados Unidos nesse período, sobretudo anos 50 e 60, a sociologia crítica. Ele antecipa a ideia da sociologia científica militante, que é do Guerreiro Ramos, um dos autores que aparece no slide anterior ali, que competiu de alguma forma com o Florestan Fernandes, mas não teve hegemonia. O Guerreiro Ramos não conseguiu constituir escola. Ele foi um líder meio isolado e teve alguma influência nesse campo das teorias da modernização, embora indireta. Então, isso que é o curioso. O Costa Pinto já incorpora elementos críticos. E toda a teoria da modernização, curiosamente, ela incorpora sempre esse elemento crítico, a ideia de que subdesenvolvimento é um processo, não um destino, e isso aparece em obras influenciadas pelo Costa Pinto e por essa perspectiva posteriores. Estou pensando especialmente em Desenvolvimento e Dependência na América Latina, do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto, que é uma obra emblemática do final dos anos 60 e que vale a pena ser lida a despeito das críticas que nós tenhamos ao Fernando Henrique Cardoso enquanto sociólogo, enquanto político, vale a pena conhecer. A centralidade inicial da discussão do problema da mudança social no Brasil, explicado aqui pela hipótese do cultural lag, ou da demora cultural. O que seria isso? A persistência de características de sociedades arcaicas, de caráter mais comunitário,
no país, a despeito do seu desenvolvimento econômico e industrialização. Posteriormente, em obras ulteriores, nos anos 70, o autor explica a mudança social por meio da distinção conceitual entre modernidade e desenvolvimento, que eu vou apresentar no slide ulterior. Explica o desenvolvimento da sociologia e das ciências sociais no Brasil entre 30 e 50, ou seja, período de consolidação da sociologia enquanto disciplina, com base na hipótese da marginalidade estrutural, enfatizando os perigos da utopia conservadora para a sociologia nos países subdesenvolvidos. Ou seja, aqui é que está a matriz da influência dele pelas teorias críticas. A utopia conservadora é talvez bem caracterizada na leitura do Costa Pinto pela postura conservadora do Gilberto Freire, de, digamos, tentar entender o Brasil sem tentar mudar o Brasil. A perspectiva dele é propor mudança social, sim. Aqui estão as principais características desse dualismo estrutural e daquilo que fundamenta a hipótese da demora cultural. A sociedade tradicional e sociedade moderna. Se vocês pensarem à esquerda aqui, comunidade, e à direita, sociedade, no modelo Ferdinand Tönnies ou Georg Simmel, também dá certo. A sociedade tradicional é rural, estagnada, tem relações primárias, ou seja, familiares. A comunidade é o principal elemento, tende a ser iletrada e tem uma visão de mundo religiosa. A sociedade moderna, urbana e industrial, dinâmica, ou seja, as pessoas podem mudar de classe ou extrato social. Não existem estratos sociais, as pessoas mudam de classe, há dinamismo social nesse sentido. Relações secundárias, é mais importante para a pessoa a profissão do que filho de quem ela é. Ou pensem aqui, sobretudo para quem tem experiência com sociedades de caráter mais comunitário, de que modo as pessoas se apresentam. A pessoa não é um estudante ou um profissional. Ele é filho do fulano, é primo do cicrano, são as relações familiares que caracterizam. Sociedade, em oposição à comunidade. Letrada, então isso hoje em dia não faz nem muito sentido dizer, mas naquele período faz, basta verem as estatísticas de analfabetismo do Brasil. E secularizada, a religião não tem mais tanta importância ou não é determinante. E isso talvez mantenha-se até hoje como uma característica brasileira. A sociedade brasileira não é secularizada até hoje. Embora seja muito difícil falar na dimensão tão generalizante quanto a sociedade brasileira, né, pessoal? E aqui a distinção entre modernização e desenvolvimento que o Costa Pinto faz. Modernização e desenvolvimento são conceitos próximos, mas distintos no seu sentido, segundo ele. A passagenzinha da obra em que ele discute isso diz: entendemos que a modernização é um processo que consiste na adoção de padrões de consumo, de comportamento, de instituições, valores e ideias, características de sociedades mais avançadas, sem implicar necessariamente transformação na estrutura econômica e social. Para deixar claro, modernização, há modificações, instituições, valores, ideias, sem modificações na estrutura econômica e social. Quando ele fala, sobretudo em estrutura econômica, fica evidente a influência marxista. A estrutura econômica. Não se modifica a estrutura de classes, não se modificam relações de produção. O que se modifica são valores e ideias. Então, é essa a concepção. Enquanto desenvolvimento, por outro lado, implica em transformações estruturais que alteram basicamente o perfil da estrutura de dentro para fora. Essa é uma distinção que talvez nem faça muito sentido para quem está lendo isso hoje em dia, mas que, pensando numa sociologia com teorias de médio alcance, a ideia toda da teoria da modernização é responder àquela questão que talvez se fizesse no final do século XIX. De que modo nós tornamos o Brasil uma nação desenvolvida, uma nação tal como o padrão das grandes nações ocidentais. Então a ideia é que o Brasil pode ter protagonismo, pode ter desenvolvimento econômico, pode mudar a sua estrutura de relações de classe e se tornar um país que não seja mais exportador de commodities, como se diz hoje em dia, para não dizer matéria-prima, de produtos não industrializados. Então sair dessa herança, que já é apontada pelos países anteriores,
de ter sido uma colônia de exploração. Então, esse é o grande problema no qual se colocam esses autores. E isso, pessoal, é essencial para nós entendermos o papel da sociologia do desenvolvimento nas décadas de 60 e 70 no país. De 80 em diante, como a gente vai ver daqui a pouquinho, perde esse sentido, esse papel. E hoje em dia é muito raro vocês encontrarem algum curso de ciências sociais com uma disciplina com sociologia do desenvolvimento ou da modernização, sobretudo do desenvolvimento. Ninguém falava em sociologia da modernização. Curiosamente, a gente já teve experiência de até egressos nossos. Nossa, a Carolina Pimentel foi fazer o doutorado dela integralmente depois de ter feito o mestrado na ciência política aqui na URGS, foi fazer o doutorado em Portugal, e sobretudo porque ela fez um intercâmbio ainda durante a graduação, no qual ela estudou sociologia e desenvolvimento. E nós não temos isso no Brasil, basicamente. Eu não tenho notícia atualmente de alguma disciplina. Provavelmente existe alguma perdida, mas mais lida como história da sociologia, não como teorias atualmente válidas, até porque hoje em dia as relações estão bem mais complexas. Sociedades em desenvolvimento, também pensando isso aqui no Costa Pinto, aquilo que é a hipótese ulterior dele de marginalidade estrutural, que é a principal característica de sociedades como a brasileira, e aqui notem, é sociedade brasileira, é teoria de médio para longo alcance. A ideia é pensar o desenvolvimento do país. Esse papel a sociologia teve nos anos 60 e 70. Sobretudo de 80 em diante e durante a abertura política, houve uma modificação, diversificação das áreas e essa daqui se perdeu. Nós perdemos, enquanto ciências sociais e sobretudo sociologia, esse papel de discutir desenvolvimento do país e modelos econômicos para alguns setores da economia e talvez alguns colegas das relações internacionais que trabalhem muito mais próximos de teorias econômicas. Uma sociedade de desenvolvimento, diz o Costa Pinto, é por definição uma sociedade desigualmente desenvolvida, na qual é possível encontrar de alto a baixo, como uma característica estrutural, a coexistência de dois padrões de estrutura social, o padrão tradicional em declínio e o novo emergente moderno em expansão. Eis a característica da marginalidade estrutural. Para além daquele dualismo antes presente e daquela distinção que ele faz inicialmente entre modernização e desenvolvimento, o que se caracteriza aqui é, sobretudo, esse amálgama, esse hibridismo constitutivo, onde duas sociedades coexistem. E notem, isso é uma discussão dos anos 70, a publicação dos anos 80, então é até aí, a gente está no final das publicações do Costa Pinto, que retoma o dualismo apresentado lá pelo Euclides da Cunha. Por isso que eu gosto de destacar um pouco daqueles autores do período inicial. As questões não são exatamente novas, mas novas interpretações para que a gente mude essa realidade social, por vezes, podem ser importantes. Não que nós, sociólogos ou cientistas sociais, vamos mudar, mas pelo menos apresentar um diagnóstico e tentar se propor a discutir isso. Aqui, pessoal, é um quadro do Eno que eu acho muito bom. Quadros, assim, sobre sociólogo não vive sem quadro e diagrama. Então, não é à toa que eu gosto do Levine e que eu gosto desse texto do Eno. O que nos apresenta aqui? Eu até não prefiro quadro, eu prefiro diagrama porque é menos fechadinho. Eu faria de um modo diferente isso aqui hoje em dia, mas eu vou respeitar o meu mestre em sociologia brasileira, né? Influências desses períodos aqui, as principais ali do período inicial. Lombroso, Spencer, Comte, ele bota o Lombroso porque ele está associando as teorias racialistas, mas Lombroso é só citado pelo Nina Rodrigues, e eu diria que talvez outros autores contemporâneos tivessem mais influência do que ele. Temas, identidade nacional, a tal da questão social, racial, que aparece aqui na miscigenação, o racial, visto como pessimista. As problemáticas, a visão racista contra o relativismo, a questão racial, liberais contra autoritários, isso é muita discussão do Nabucco, formação do Estado Nacional, Alberto Torres e outros autores até os anos 30, nas primeiras décadas do século XX, tem uma influência grande nesse sentido, e aqui a distinção, pensadores sociais até 24, que ele faz, cátedras em sociologias normais e sociologia de cátedra, de 24 a 34, esse período de
em que não é mais só ensaístas, já existem manuais de sociologia. E isso é um trabalho a ser feito, pessoal. Resgatar esses manuais de sociologia do início do século XX para ver o que era ensinado como sociologia nas cátedras, seria um trabalho interessantíssimo. Eu não conheço algo dessa natureza. Até o Manuel Bonfim, que eu mencionei ali no início do século XX, ele fez algumas iniciativas posteriores de inovação em educação. Tem um livro dele que é literalmente viajando pelo Brasil, mostrando o Brasil em diferentes lugares, usando dois personagens, um menino e uma menina, que estão viajando, conhecendo diferentes regiões, a geografia, características culturais, animais. Isso é obra dos anos 30, do Manuel Bonfim. Parece uma coisa proposta agora, super inovadora, mas que é para lá de transversal e interdisciplinar. Então tem umas coisas bem interessantes que vale a pena às vezes resgatar desses precursores. As outras influências nesse período aqui, que o Eno nos destaca, a Escola de Chicago, Marx, Weber e Mannheim. Mannheim teve muita influência no Brasil, mas acabou sendo um autor esquecido, né? Ideologia e Utopia, você só encontra edições dos anos 70, as mais novas. Lucien Goldman, Lukács, Sartre e outros autores até esse período ali dos anos 60. Daqui seriam os autores mais críticos lidos naquele momento ali. Mais tarde, também nessa matriz mais crítica, Gramsci, Althusser, o próprio Marx, que se mantém como uma constante. As teorias críticas, após esse período dos anos 60, têm uma ascensão bastante grande, e não tão marcante anteriores, como eu mencionei a vocês. Escola de Chicago e estrutural funcionalismo, sobretudo parsoniano, aparecem mais. As discussões a gente já mencionou um pouco aqui, relações raciais e democracia racial, nesse período da sociologia científica, estudos de comunidade, transição para a modernidade, a hipótese da demora cultural, Dois Brasis, do Lambert, esse dualismo estrutural constitutivo, e as problemáticas, sociedade tradicional, sociedade moderna, modernização e dependência, nacionalismo, subdesenvolvimento e desenvolvimento, são alguns dos temas mais recorrentes. E aí basta vocês verem os temas das obras do próprio Florestan Fernandes, do Fernando Henrique Cardoso, do Ottaviani nesse período. É sempre sociologia macro social, teorias de médio alcance. Mesmo que nos estudos de caso, sempre é partindo para pensar não uma sociologia mais à la Escola de Chicago, casos micro. Isso é o que talvez tenha mais influência da Escola de Chicago de todos eles é o Antônio Cândido. Por isso que eu gosto de destacar para vocês a leitura dos Parceiros do Rio Bonito. E até porque a gente tem pouca coisa dos autores da Escola de Chicago, né? A gente não tem o camponês polonês traduzido para ler, por exemplo. Sociologia e Política da USP, o curso, inicialmente, depois a faculdade, e a Escola Livre de Sociologia e Política, são as principais instituições desse período da constituição da sociologia científica. E aqui nesse período de crise e diversificação, caracterizado pelo Eno, de 60 até 85, expansão da pós-graduação, isso talvez é uma das coisas mais contraditórias. O que aconteceu na sociologia nesse momento? Expansão da pós-graduação. A gente tinha menos de 10 programas de pós-graduação em ciências sociais no país. Em ciências sociais, em todas as áreas, nesse período, 64. Aumentou muito. Por quê? Porque a ideia a influência da própria teoria da modernização, não digo de origem sociológica, mas como espírito, entre os militares, fez com que eles investissem em ciências. Claro, houve expurgos, houve cassações, houve tudo isso, mas de alguma maneira, aqueles que ficaram das ciências sociais conseguiram constituir e começar a consolidar as primeiras sociedades de antropologia, de política, embora não houvesse encontros, sobretudo as de sociologia. Todos eles, como vocês viram, são dos anos 80 em diante. Curiosamente, os dois primeiros da sociologia foi em 54 e depois de 62, do Congresso da SBS. Depois foi retomado só na abertura política. Mas a Ampox começa a se estruturar nesse período e a pós-graduação tem um desenvolvimento bastante substancial. E até mesmo algumas teorias críticas são lidas e discutidas e desenvolvidas.
com uma certa parcimônia por parte dos professores. Assim. O próprio Fernando Henrique Cardoso tem muita influência nos escritos dele, do Karl Marx. Posteriormente, posições mais críticas, mas, enfim. Mas esse é um período que caracteriza uma estagnação teórica, em parte, nas ciências sociais, por conta da crise e dos expurgos, mas com expansão da pós-graduação no modo geral, que dá condições de 80 em diante, haver uma expansão ainda mais significativa e, sobretudo, a partir dos anos 90, acelerada no âmbito da pós-graduação no Brasil. E esses autores do período da abertura política passam a ser incorporados autores como Habermas, Foucault, Giddens, Bourdieu. O Weber é relido, porque o Weber era criticado absolutamente. Basta vocês lerem As Aventuras de Karl Marx contra o Barão Munchausen, do Michel Dovy, que o Weber que está lá não existe. Então, mas era um dos livros muito citados. Eu mesmo, quando estudei Ciências Sociais, li ele e achei muito esquisito. Mas, e a gente demorou até ter uma tradução do Max Weber para o português, né, pessoal? O Economia e Sociedade é relativamente recente, uma tradução do NB. Então, e também ali dos anos 90. E durante esse período, sobretudo dos 80 e após, o próprio Florestan Fernandes manteve uma coleção nos anos 70 em diante, que é aquela que a gente já mencionou várias vezes, a Grandes Ciências Sociais, que publicou mais de 50 volumes, e ali estavam vários autores. Tinha lá Lenin, tinha lá Che Guevara, Marx, vários autores, ainda era período da ditadura militar. Então, houve também uma modificação, que você ainda não chega a abordar aqui, mas no âmbito editorial, que teve um impacto bem significativo na formação em ciências sociais. E os temas aqui proliferam-se. As referências teóricas proliferam-se, os temas também. Então, deixa de ser tema teorias do desenvolvimento ou teorias da modelização, sobretudo teoria do desenvolvimento e sociologia do desenvolvimento, desaparece, que era ainda hegemônica na década de 70, poderia-se dizer, some, e aparece multiculturalismo, relações raciais, depois interétnicas, gênero, direitos humanos, a discussão sobre violência, sobretudo rural, inicialmente, ainda nos anos 80, violência urbana nos anos 90, desigualdades sociais e preconceito, religiões, as teorias da representação social, sobretudo na psicologia social, mas que também tem impacto nas ciências sociais, identidades sociais, novos movimentos sociais, a reativação da sociedade civil, em virtude da abertura política, gênero, que eu já mencionei, mas que vai se modificando, começa ali os debates, muito mais sobre sexualidade, homossexualidade masculina, e vão se desenvolvendo, sobretudo com os incentivos da Fundação Ford a pesquisas sobre a epidemia de AIDS no mundo. Então, um dos principais incentivos é esse. Sociologia da saúde, sociologia do trabalho, que já era relevante antes, como sociologia empírica de não apenas médio alcance, mas que acaba se desenvolvendo e se consolidando muito. Sociologia urbana se pluraliza nos seus tópicos, então não é mais a oposição rural-urbano, se discute mais tópicos em sociologia urbana, embora se mantenha o tema da sociologia urbana como existente. Mas aí muito mais planejamento urbano, e isso entra muito mais na discussão do urbanismo do que propriamente da sociologia. Estou lembrando do Lúcio Kovarik aqui, que talvez ainda seja um dos principais representantes desse aspecto. Mas, geralmente, o que se estuda é violência em grupos, em cidades, preconceito em cidades, modificações das relações de trabalho. E, óbvio, aqui a gente pode fazer uma nova subdivisão, eu diria ali dos anos 90, 2000 para cá, pensando, para além disso que o Eno vai até 2002 apenas, nas modificações decorrentes de impactos da tecnologia, não só na sociologia, mas na sociedade como um todo, né? Então, isso é uma coisa que ainda está por ser feita. E o artigo aqui já é grande, talvez tivesse que fazer um livro inteiro para conseguir dar conta disso. Vocês têm alguns exemplos de discussão sobre isso, eu vou apenas mencionar alguns. Um mais histórico, é essa obra aqui da Carolina Pulici,
para aproximar bem, para vocês poderem pegar referência, Entre Sociólogos, publicada pela editora da USP. Versões conflitivas da condição de sociólogo na USP nos anos 50 e 60. É o melhor trabalho que eu conheço sobre essa Constituição, esse período de construção do que o Ano chama aqui para nós de sociologia científica. Tem alguns trabalhos do Sérgio Miceli, História das Ciências Sociais no Brasil, são da editora Sumaré. Se vocês acharem, vale a pena. Eles são ali dos anos 2000, são autores importantes convidados a escrever sobre tópicos. Tem uma publicação da Ampox, que eu achei bem legal, que é esse Horizontes das Ciências Sociais no Brasil, Sociologia, tem Antropologia e tem Ciência Política também, e que aqui acaba meio que ajudando vocês a fundamentar, por exemplo, para pensar revisão teórica e dizer, pá, mas qual é a minha área, qual é a minha sociologia? Às vezes alguns alunos nos perguntam. E aqui vocês veem as diferentes áreas mais representativas da sociologia que acabam se espelhando nos próprios GTs da SBS e da própria Ampox, né? Então, violência, meio ambiente, movimentos sociais, ciência, tecnologia e inovação, ou sociologia da ciência, pensamento social brasileiro aparece aqui também como uma referência, e sociologia brasileira hoje, esse daqui é o volume 1, teve um volume 2 depois, organizado também pelo Sérgio Miceli, que aqui é mais tópicos específicos. Sociologia econômica, da cultura, da violência, sociologia da sociologia e estudos de gênero, são os que estão aqui. Então, muito nesse aspecto da diversificação da produção sociológica. Apenas alguns detalhes, pessoal, e aqui eu já vou para o fim. O Eno nos apresenta essa tabela com a quantidade de cursos de ciências sociais existentes no Brasil, que eu acho muito interessante. Era só o da USP e da Escola de Sociologia e Política aqui. Nos anos 70 a gente já tem, digamos, fecharam vários, curiosamente, né? De 68 para 76 aumentou muito o número, mas aumentou em 50, o que é curioso. As pessoas vão pensar, desapareceu a sociologia. Não, o maior aumento foi nesse período, nesse trecho, né? 36 a 78. Depois estabilizou em 71. E num levantamento mais recente, de 2009 a 2017, eu deixei o artigo na pasta para vocês, nós temos esse dado, da quantidade de cursos de Ciências Sociais, Antropologia, Sociologia e Ciência Política. A quantidade de licenciaturas, de bacharelados e os percentuais. O total de cursos de 2009 para 2017, isso aqui tem muito a ver com Reúne, eu imagino, passou de 192 para 274, e, diferente daquilo que deve ser a imagem que os próprios cientistas sociais têm de si, a maioria dos cursos, 60% praticamente dos cursos, são de licenciatura em ciências sociais no Brasil, juntando as três áreas. Então, isso é um dado que eu acho que é extremamente relevante. Eu não vou apresentar aqui para vocês o dado específico da quantidade de programas de pós-graduação, mas nós temos, se pegarmos apenas de sociologia, em torno de 50, e antropologia e ciência política, bem, isso a gente discute na aula, que eu posso mostrar para vocês até os próprios relatórios, os levantamentos, para não alongar muito aqui, que o tópico é mais sociologia. Nós temos em torno de 50 programas de sociologia e ciências sociais, sendo que a maior parte deles é meio a meio ciências sociais e sociologia, uns 25 de sociologia, uns 26, talvez 27 de ciências sociais, dentre os quais o nosso se encontra. E aqui, algumas das áreas que refletem, nesse período, 2005, a gente pode fazer isso atualizado, algumas dessas áreas representativas das sociologias. Temos outras que apareceram depois disso, mas isso aqui também é uma referência do artigo do Eno, que eu estou usando como base para essa exposição, que eu acho que nos ajuda a pensar. E basicamente, pessoal, isso são apenas alguns momentos, alguns flashes, alguns instantâneos, sobre a nossa história da sociologia no Brasil, sua constituição, e o momento em qual estamos agora. O restante, os detalhes, vocês estudam muito mais, obviamente, teoricamente, nas disciplinas de teoria sociológica, mas como nós não temos nada dedicado especificamente à sociologia brasileira, a não ser os nossos tópicos específicos do pós-graduação, nós achamos que é legal de manter essa discussão, mesmo que rápida,
e mais ainda pelo nosso semestre impossível agora na disciplina de seminário avançado. Agradeço pela atenção de todos e todas e nos vemos em breve.